MBA da PUC de novo! Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Senta Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, hoje vou voltar a falar aqui sobre o MBA na PUC. Eu já fiz alguns episódios, lembrando que é o MBA de alta performance em vendas. Bem legal, super recomendo. Se você em algum momento tiver interesse de fazer um MBA que seja virtual, acho que vale a pena. Tem um episódio só falando sobre isso, vou deixar no card aqui em cima. Se você está no YouTube, se você está pelo podcast, é só procurar MBA PUC RS, vale a pena, beleza? Bom, a aula de hoje lá no MBA, eu vou olhar aqui pro computador porque eu uso o mapa mental para estudar, como vocês sabem, e aí fica mais fácil de relembrar, né, como foi a aula, os pontos da aula, quais eram os pontos importantes e ter uma sequência lógica. Beleza? Deixa eu pegar aqui o nome dos professores, que é importante. Essa foi uma das aulas que eu mais gostei, apesar de não ser um mercado que me interessa muito. Era uma aula sobre atacado e atacarejo no Brasil. E a personalidade foi o Marcos Ambrosano. O cara, na época que ele fez da aula, ele era presidente do Macro no Brasil, que é talvez a maior rede de atacarejo brasileira. Na verdade, ela não é brasileira, mas atuando no Brasil. E com o Rafael Nogueira, que já foi diretor comercial no Carrefour e já foi diretor de atacado no Walmart e atualmente executivo na companhia Zafari, lá no Sul. Então, mesmo o cara que é professor, ele é professor na PUC Real, é um cara com experiência no mercado de atacado, que dá muita vivência, né? O que eu acho que é bem legal. Então vamos lá. Para começar, o Marco ele vai contextualizar o que é o atacado, a história do atacado no Brasil. Aí ele vai trazer uma informação que é legal, que o Carrefour foi a primeira rede internacional de atacado a atuar no Brasil. A distribuição, né, esse negócio de atacado, bom, para definir o que é atacado, pensa o seguinte: tem a indústria, que é quem produz, tem o varejo, que é quem vende para pessoa física, então supermercado, onde você faz as suas compras de fato, Casas Bahia, Magazine Luiza, enfim, Lojas 100, ou Extra, Pão de Açúcar, né, os supermercados, ou a lojinha de roupa da esquina da tua casa aí. Isso é o varejo. O atacado, ele, de maneira geral, é o operador logístico, é quem tira da indústria e leva para o varejo. Essa é a ideia do atacado. Algumas indústrias vendem direto para o varejo, mas só quando são indústrias menores. Uma indústria grande, de maneira geral, ela não opera entregando direto para o varejista porque o custo de operação é alto e o negócio da indústria é produzir, não ser um operador logístico. Então ele vai contextualizar um pouquinho da história do atacado no Brasil, e aí ele fala que a distribuição ganha força aqui, né? As primeiras empresas de distribuição começam a aparecer na década de 50, que obviamente converge com o início da industrialização aqui no Brasil. Uma coisa que é legal, ele vai usar falar um pouquinho da história do atacado, ele vai usar o case do Martins, que talvez seja o maior operador logístico no Brasil. Eles são um atacado de distribuição, né? Tira da indústria, entrega no varejo. O Martins foi a primeira empresa a ter distribuição em vários estados no Brasil, o que se a gente pensa num país continental como é o nosso, é muito importante. Você conseguir tirar uma mercadoria do Rio de Janeiro e entregar no Nordeste ou no Norte pode ser um desafio. Pode não, é um desafio. E ter um operador que opera em várias regiões é um desafio ainda maior, sem contar que é muito caro. A demanda pode não fazer tanta diferença. E o Martins, ele opera bem nas cidades menores, o que é bem interessante. E uma coisa que é legal no Martins é que ele tem um relacionamento com o cliente, no caso, tanto o varejo quanto a indústria, muito especial, dando linha de atendimento exclusiva. Eles têm exclusividade em alguns produtos ou de algumas indústrias. E o Martins, ele não é só um operador logístico, ele também é um banco. Ele oferece financiamento para a empresa menor. Então imagina o supermercado pequeno ou o mercado menorzinho do bairro, que talvez não tivesse acesso a crédito com
uma grande operadora logística ou direto com a indústria, ele consegue crédito com o Martins, o que é interessante essa diversificação de mercado. Um outro tipo de atacadista é o que ele vai chamar de broker, que é o atacadista que não compra a mercadoria da indústria. No caso do Martins, ele vai na indústria e compra a mercadoria, coloca num depósito e entrega no varejo. Ele assume o risco. O broker, ele não faz isso. O broker, ele pega o estoque da indústria, mas o estoque ele continua sendo propriedade da indústria. Então o risco da venda não acontecer, ele continua com a indústria, meio que numa espécie de comodato, sabe? O broker, ele não é pago, ele não é remunerado para ser na diferença entre o que ele comprou da indústria e vendeu no varejo. Ele é remunerado por ter sido um distribuidor, por ter tirado o produto da indústria e entregado no varejo, por ter essa inteligência. Um dos casos mais famosos no Brasil é a Nestlé. A Nestlé ela opera direto com brokers. Um distribuidor não vai na Nestlé e compra o produto e deixa armazenado. A indústria entrega num centro de distribuição do broker e o broker distribui e cobra da Nestlé. Por isso. E o fornecedor no final paga para a Nestlé, não para o broker. Relativamente é bastante interessante. Ele vai falar um pouco ele vai analisar um pouco o setor do mercado de consumo no Brasil. Ele diz que o mercado de consumo em 2019 ele era de 488 bilhões de reais, um mercado bem grande, sendo que o atacado é responsável por movimentar 261 bilhões. Então isso mostra um pouco do poder dessa operação para entregas no Brasil. Um parênteses, nos anos 2000, meu pai ele era um distribuidor pequeno. O que é isso? E é para você entender mais ou menos como funciona a cadeia. Meu pai não comprava direto da indústria. Meu pai comprava de distribuidores maiores. Então, existia a indústria, existia um distribuidor grande que comprava direto da indústria e o distribuidor grande ele entregava em supermercados grandes, em grandes redes de supermercado, mas ele não entregava no mercadinho. Aí que entrava o meu pai. Ele comprava dessa distribuição maior, em volume, e vendia no mercadinho um pouco menos. Então, por exemplo, ele comprava 100 caixas de queijo, que meu pai vendia laticínio, basicamente, biscoito. Ele comprava 100 caixas de queijo e entregava na indústria, entregava no varejo, no mercadinho menor, 1, 2, 3, 4 peças. Então, esse era o papel do meu pai como distribuidor, né, como operador logístico. Quem diria, né, que eu falaria sobre atacado tantos anos depois, meu pai ter quebrado. E hoje ele é corretor, né? Nada a ver. Enfim, esse foi um mercado que quebrou na época, nos anos 2000, muito em função o mercado ele diminuiu, e aí os grandes distribuidores passaram a entregar direto nos mercados menores, tirando um atravessador do caminho, que era o que meu pai fazia. Meu pai era mais um distribuidor na cadeia, o que acabava aumentando o custo. E aí, vendo a aula daqui, vai dar para entender como esse é um negócio que é cada vez mais difícil de ser rentável. Então, vamos lá. Ele vai falar da evolução do setor. No passado, as distribuidoras cresceram mais, né, que era um pouco do que eu estava falando, e hoje elas estão meio que estagnadas com tendência de queda. E aí ele vai falar das modalidades lá em 2018 de atacado, que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, que é o distribuidor, atacado de entrega, atacado de autosserviço. Quem não sabe, atacado de autosserviço, que são esses mercados tipo macro, que você vai e compra, só que você tem que comprar em volume. No passado, o macro só vendia para pessoa jurídica, não vendia para pessoa física. E aí explica também o porquê que distribuidores como meu pai quebraram, porque, bom, hoje você não precisa mais comprar de um distribuidor, você pode comprar num atacarejo da vida, ou num atacado de autosserviço. Atacado de balcão e operador de vendas. Uma coisa que eu achei legal aqui, ele vai falar sobre o mercado de marcas próprias. Todo mundo que vai no supermercado hoje consegue ver que, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar tem a Qualitá, que é uma marca própria. E é bacana porque ele vai dizer que marca própria é um sinônimo de qualidade com preço baixo. Isso significa que... Por que qualidade, né? Uma marca como Pão de Açúcar não vai associar a própria marca num produto que ela não acredite, que não tenha qualidade.
Óbvio que não vai ser do mesmo nível de uma Nestlé, mas vai chegar muito próximo, com um preço mais baixo. Então, são produtos realmente muito bons. Ele vai falar um pouquinho sobre o atacado de autosserviço, que é a Shin Carry. Basicamente, no passado ele era exclusivo para pessoa jurídica, só se compra em grande volume, que é um pouco disso. Pagamento em dinheiro, ambiente de galpão. Quem já foi num macro ou num atacadão da vida sabe que meio que não é igual ao seu mercado, não é bonitão. É meio que pallet para tudo que é lado. E, enfim, esse atacado de autosserviço eu vou chamar de atacarejo porque eu não conheço mais hoje empresas que façam atacado de autosserviço que não atendam pessoa física. Talvez até exista, eu só não conheço. Então vou chamar de atacarejo que vai ficar mais fácil, legal? Ele vai dar um case... Bom, os Estados Unidos é o país onde mais tem... Você quer estudar negócio, tem que estudar as coisas que acontecem nos Estados Unidos. Ele vai trazer mais um case, que é o Costco. E aí ele traz um tipo de atacado, que é meio que atacarejo também, mas com uma pitada diferente, que é o clube de membros. Aqui no Brasil tem também, acho que é o Suns Club, que basicamente você paga para fazer parte de um clube e mais os produtos, com a promessa de descontos diferenciados. A proposta é que ele seja híbrido, então ele é um atacarejo, você paga pelo produto e paga para se associar. Aí, o caso desse Costco, que tem só nos Estados Unidos, não tem no Brasil, o que é interessante? De maneira geral, um supermercado vai ter 40, 50, 60 mil itens. No caso de um Walmart, um Carrefour, um Pão de Açúcar, um Extra, enfim. O Costco, ele tem 4 mil itens. Então, você tem tipo, 10% dos itens. Então, por que alguém se associaria, pagaria tipo $100 por ano, que é o preço para se associar ao Costco, e ainda perde a possibilidade de ter variedade de produtos? É porque quais são as vantagens, né, para o cliente, para alguém fazer isso? Embalagens únicas que atendem tanto o pequeno varejista quanto uma família. Para um solteiro talvez fique mais difícil, porque você tem que comprar em volume e o preço é realmente muito diferente do que o cara compraria num mercado normal. Então, no mercado não alimentício, eles têm uma estratégia interessante que é o de close-out. Basicamente, sabe quando a indústria faz um móvel, por exemplo, e tá para trocar de linha, vai girar uma nova linha de móveis, a Costco vai lá e compra tudo que sobrou. E aí como ela comprou tudo, a indústria é ponta de estoque, a indústria vende por um preço muito mais agressivo e o Costco consegue vender por até 50% mais barato do que o preço de faixa numa loja normal. Então esse é o modelo de negócio. E aí é interessante porque eu me lembro que nas aulas dele, o atacarejo não é algo novo no Brasil. No passado, o atacarejo hoje ele compete com os hipermercados. E qual é a diferença de negócio? Se olhar passado e o que era o hipermercado no passado e o que é o atacarejo hoje, a diferença é nenhuma. Mas qual é a diferença do atacarejo hoje para o hipermercado hoje? Atacarejo não tem serviço. Então você vai comprar uma peça de queijo, Você não consegue comprar queijo fatiado, diferente do que aconteceu com o hipermercado. E a atração do atacarejo não está no serviço, está no preço. Então você vai comprar uma peça de queijo, não tem que ter alguém para limpar, não tem perda, não tem ninguém para fatiar, não tem embalagem específica. Você entrega meio que, às vezes não vende nem só uma peça, tem que comprar uma caixa, por exemplo, ou várias unidades. Então essa é uma forma que o atacarejo ele não dá tanto serviço e nem tanta variedade quanto um supermercado normal dá. Esse é o modelo de negócio deles e por isso que faz tanto sucesso. Especialmente no momento de crise em que as pessoas estão buscando coisas mais baratas, faz bastante sentido. Ele vai falar um pouco sobre estratégia de vendas. E aí aqui uma coisa que é interessante que ele vai chamar de Joint Business Plan, que é um plano de negócios entre a indústria e o atacado, no sentido de se o atacado vai fazer uma promoção voltada para um produto, a indústria tem que ter condições de entregar, e o contrário, se a indústria vai produzir, o atacado tem que ter condições de atender bem o cliente, fazer promoções que façam sentido. Por isso que o plano de negócio ele tem que ser integrado.
Não dá para ser um plano de negócios do atacado sem conversar com a indústria. Então eles falam de estratégia conjunta para aumentar e melhorar o valor percebido pelo cliente, meta conjunta de indicador, enfim. Então a indústria tem que entender quais são os indicadores do atacado para que ela produza de acordo com o que está vendendo mais, enfim, com as condições de entrega. Vai se falar um pouquinho também sobre as categorias mais atrativas no atacarejo, basicamente food service, biscoito, massas, e aí vai falar de limpeza também, sabonete, detergente, enfim, são as categorias mais atrativas. Vai falar um pouco sobre a preferência do consumidor, que é em cima de marcas famosas, normal, nenhuma novidade. E aí ele vai falar um pouco sobre os custos do atacarejo. Como o fator de interesse não é serviço, se não tem serviço, não tem valor agregado. Se não tem valor agregado, o que te sobra é preço. Tudo tem que ser feito pensando em reduzir o custo de operação para que a margem seja saudável. Então, hoje 3% do custo do atacarejo, do atacado, está em perdas, desde por problema de entrega, validade, até roubo. E aí como é que você reduz isso com inteligência? Você tem que investir em tecnologia, não tem muito para onde correr. E vai falar um pouco das tendências globais, né? Pensando no atacarejo, né? No atacado e no atacarejo. Vai falar sobre o hábito e preferência do consumidor, um pouco disso, de por que o consumidor gosta de coisas mais baratas. O mercado é muito competitivo e em cima disso tem que ter inteligência no sentido de investimento em tecnologia, para que, enfim, você consiga operar num mercado tão competitivo. É interessante você perceber, bom, eu moro no Rio de Janeiro, nos bairros mais centrais ou mais caros, nos bairros mais nobres, você não vai encontrar lojas de atacarejo porque elas são galpões mesmo, uma parada gigantesca, sem pensar em serviço, sem pensar em qualidade, no sentido de beleza no atendimento. Enquanto o supermercado, por exemplo, você vai num Pão de Açúcar, ele é mais pocket, né? Ele é menor, ele vai ter uma variedade maior de produtos, o serviço é muito importante, só que ele vai te cobrar mais caro. Então, num mercado de crise, esses mercadinhos boutique, eles vão ficar restritos aos lugares caros da cidade, enquanto as pessoas, a classe trabalhadora, quem tem menos grana, vai continuar indo nos mercados e vai fazer compra pelo preço. É isso. Então, bom, tem a terceira aula lá com o Rafael. Como os dois são executivos, ele também vai definir o que é varejo, vai definir o que é atacado. Uma coisa que eu achei legal que a precificação no atacado, ele tem que ser pelo menos uns 15% mais barato que o varejo para que faça sentido você comprar em volume. E ele vai falar de algumas outras coisas que podem impulsionar o atacado ou não. Beleza? Bom, é isso. Essa foi a aula de atacado. Como eu tinha dito logo lá no início, atacado, varejo, não são áreas que me interessam muito porque eu não trabalho no mercado de consumo. Eu trabalho no mercado de serviço, que é algo que eu gosto mais. Acho que a principal diferença entre consumo de produto e serviço é que produto é mais difícil você dar valor, porque produto é produto, você não consegue diferenciar arroz, feijão, Coca-Cola, móvel de serviço, né? Cada treinamento você tem como perceber valor de maneira diferente, pode cobrar mais caro do que num produto. Você não explica para o cliente o que é Coca-Cola. Coca-Cola é Coca-Cola, compra mais barata. Pelo menos eu penso assim. Mas, apesar disso, essa aula foi muito maneira. Foi muito show de bola. Foi boa. A minha família é uma família de varejista e atacadista. Então, meu pai tinha um atacado, quebrou, meus tios têm supermercado. Então, é um mercado que, apesar de não ser muito a minha praia, é um mercado que eu entendo. São coisas que eu vivi e cresci dentro. Eu trabalhei com meu pai, trabalhei com os meus tios, e me deu uma visão boa de como o mercado funciona, de que há inteligência. Se você vê um supermercado organizado, uma loja de atacarejo, há inteligência. Quem colocou aquele produto naquela gôndola pensou e tem motivo para ela estar lá. Beleza? Aquele abraço.